A paz, irmãos, muito bom estar com vocês neste domingo maravilhoso, neste culto no lar. Eu cumprimento os nossos irmãos de Belo Horizonte, pastor Fabiano, pastor Aline, todos os nossos irmãos. Eu cumprimento os nossos irmãos de Nova Canaã, né? Os irmãos lá de Orlando e os irmãos aqui de Vitória. Glória a Deus, aleluias. Sejam bem-vindos e eu espero que Deus derrame bênção sobre nossas vidas nesta manhã e sempre por meio desta palavra maravilhosa que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar, irmãos, agradecendo a Deus e orando ao Senhor Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos porque tivemos uma noite maravilhosa, Deus. Te agradecemos, Pai, porque Tu és bom, sempre bom, Tu és misericordioso, Tu és poderoso, o Senhor tem inundado nosso coração, o Senhor tem cuidado de nós, Papai. Muito obrigada. Pai, nesta manhã nós pedimos que a Tua palavra chegue nos corações que necessitam, Deus, para saciar a fome e a sede, Pai, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, para que o Senhor possa trazer todas as revelações do Papai para nós, todas as orientações do Papai para nós. Muito obrigada, Senhor. Seja conosco, Pai, use a minha boca, Pai, que a Tua palavra, esta semente, encontre corações abertos, corações desejosos de conhecer o Senhor e de andar com o Senhor. Muito obrigada, Papai, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. E nós vamos começar este culto, irmãos, lendo o Salmo número 100. Olhem que salmo maravilhoso. Aleluias. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Aleluias. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluias, glórias ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa quando ela nos diz aqui que nós devemos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Por isso, e por Ele ser o nosso Deus, é que nós devemos estar alegres, com o coração cheio de alegria, aleluias, pelo amor, pelo cuidado que Ele tem por nós, porque Ele nos escolheu primeiro, aleluias, amém, glórias a Deus. Senhor, e nesta hora, irmãos, nós queremos trazer uma palavra do coração de Deus para você que está aí nos assistindo. É uma palavra poderosa e diz assim: Deus nos chamou para a constância. Aleluias. Então a palavra de hoje vai falar sobre constância. Glórias ao Senhor. Aleluias. Então, o que nós vamos começar falando, irmãos? Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu ouvi uma pregação, um pastor falando que existe um gigante a ser derrubado. E esse gigante é o gigante da inconstância. E ele só falou isso, foi o que eu ouvi dele, e aquilo ficou no meu coração. E o Senhor me levou a refletir que Deus nos chamou para a constância.
Então, por Ele ter nos chamado para a constância, é que nós podemos e temos condições de derrubar o gigante da inconstância. Irmãos, por que nós devemos estudar sobre esse tema? Porque nós devemos saber o que a palavra diz para nós sobre esse tema, porque a inconstância tem sido muito, muito, muito elevada em nosso meio. Eu posso dizer que é um grande mal da humanidade atualmente, são pessoas inconstantes. Já não é mais uma regra quase, já não é mais uma exceção, já está virando quase que uma regra. Pessoas inconstantes. E essa inconstância tem gerado insegurança, tem gerado depressão. Então hoje nós estamos aqui para falar que Deus nos chamou para a constância. Aleluias, glórias a Deus. E essa inconstância, o que é? O que é essa inconstância? O dicionário diz que é assim, que a inconstância, ela é, a característica de alguém desprovido de constância. Ou seja, a inconstância é algo ruim, que deixa as pessoas com variáveis estados de espírito, Então, o inconstante é aquela pessoa que muda de opinião, muda de humor facilmente, e a Bíblia nos ensina que nós não fomos criados para uma vida de inconstância. Aleluias! A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser fortes e conscientes para que sejamos constantes. Aleluias! Então, nós vamos ler agora a palavra do Senhor em Tiago, que diz assim, Tiago, capítulo 1, do versículo 7 ao 8. E diz assim: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Em algumas versões diz, e é inconstante em tudo que faz. E aí, Tiago está falando negativamente de um cristão que tem a mente dividida. É um efeito gangorra. Ora você está bem, está sorrindo, está alegre, está feliz. Ora você está deprimido, está para baixo. Um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal. Então essa inconstância, ela faz com que você sofra muito, com que as pessoas sofram demais. Por quê? Porque na verdade acaba afetando até os negócios, os relacionamentos, a profissão, a família. Existem pessoas que são tão inconstantes, irmãos, tão inconstantes, infelizmente, que se você marcar um compromisso e tiver um dia de sol, aí a pessoa vai e marca aquele compromisso. No outro dia, se chover, ou vice-versa, ela já está de outra maneira, E esse efeito gangorra não é saudável, E por que Tiago fala aqui negativamente a respeito de um cristão que tem a mente dividida e que tem um espírito indeciso? Ele diz assim, ele diz que tal homem não receberá do Senhor. Ele diz no contexto, Tiago 1,4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Então, para que nós sejamos perfeitos e íntegros e que nada nos falte, nós precisamos ter uma mente constante. Aleluias, aleluias. Irmãos, por que desse tema, Porque muitas vezes as pessoas inconstantes, elas não sabem nem tomar decisões. As pessoas inconstantes são muito influenciáveis. As pessoas inconstantes têm comportamentos dúbios, variados demais.
E muitas vezes elas nem são dignas de confiança, porque uma hora elas falam uma coisa, outra hora elas falam outra, né? Uma hora elas estão de uma maneira, outra hora elas estão de outra. E Deus não tem isso, não quer isso para nós. E aí, eu gostaria de falar para vocês, de fazer algumas perguntinhas para vocês. E que vocês olhassem para o comportamento de vocês e me respondessem com sinceridade, irmãos. Você já deixou de cumprir alguma promessa que você fez? Ou já deixou algum projeto, algum sonho pela metade, no meio do caminho? Você já começou algum curso e desistiu e não conseguiu concluir? Você já começou a ir à academia algumas vezes e parou logo assim que começou, né? Às vezes antes de chegar o segundo boleto, você nem foi mais. Você já se propôs a fazer um devocional diário, né? E diariamente não conseguiu, né, dar continuidade? Você já pensou, eu vou ler a palavra do Senhor, eu vou ler a Bíblia completa. E aí você para antes de chegar no livro de Êxodo, no livro de Números. Isso acontece, irmãos, mas na verdade, essas várias desistências e esses abandonos, eles não devem fazer parte da nossa personalidade, da nossa vida. Por quê, irmãos? Porque Deus não nos deu esse espírito de inconstância. Deus nos deu um espírito todo especial de amor, de equilíbrio e de intrepidez. Deus tem planos altos para nós. Os planos de Deus para a nossa vida são muito mais altos que os nossos planos. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, irmãos, é que se nós não tivermos constância, nós não vamos alcançar esses planos. Nós não vamos chegar na plenitude que Deus tem para nós. Amém? E aí, muitas vezes eu estou trazendo essa palavra que você pode estar paralisado. A inconstância nos paralisa. Porque a gente começa e termina, começa e não termina, começa e não termina. Você fica num nível de cansaço, de estresse. Você compromete sua vida, seus relacionamentos. E hoje, o que nós temos aqui para dizer para vocês é que Deus, Ele tem para nós uma vida de constância. Ele quer trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos comportamentos, para que nós sejamos constantes. Aleluias! A constância, ela traz uma marca, né? A constância, ela mostra para as pessoas, quando nós somos constantes, que nós temos uma referência, que é Cristo. E Cristo foi constante o tempo todo. Aleluias! E existe um cabo de guerra dentro de nós, irmãos. E existe uma luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E o espírito a carne fica militando contra o espírito. O que é isso? A carne luta. A carne quer que as coisas andem de qualquer jeito. A carne quer uma satisfação imediata. Mas o espírito quer que nós alcancemos todos os planos que Deus tem para nós. Você já ouviu falar em cabo de guerra? Pois é uma brincadeira muito conhecida que nós brincávamos quando criança, né? Então, de cada ponta, né, um grupo de crianças puxava a corda. E quem ganhava? O grupo que estava mais forte, não é? Então, nessa guerra do espírito e da carne, entre a carne e o espírito, quem vai ganhar? Aquele que nós alimentarmos. Então, toda vez que eu ouço a palavra inconstância, eu lembro dessa brincadeira de cabo de guerra, né? E o que eu desejo para nós, e o que eu desejo para você, é que ganhe o nosso espírito, é que ganhe a constância,
é que ganhem os planos de Deus para nossa vida. Aleluias. Há pessoas que quando ouvem uma notícia ruim, desabam. O mundo acabou. As circunstâncias chegam e a pessoa se abate, não é? Então, a Bíblia fala que no dia da nossa fraqueza nós não podemos parecermos fracos, porque senão assim o seremos. Então é preciso que nós lutemos, irmãos, pela constância. Nós precisamos entender que as pessoas podem ter altos e baixos, mas a gente não pode viver à mercê disso. Nós precisamos ter um equilíbrio, nós precisamos ser constantes para ter uma vida normal. Hoje está acontecendo o contrário. A vida normal é dessa inconstância, de pessoas que apresentam essa inconstância e acham que está tudo bem, mas não está. A normalidade é você estar forte em Cristo, para que as notícias possam chegar e você permanecer inabalável, na rocha inabalável. Aleluia, glórias ao Senhor. O fato é que não existe uma situação boa ou ruim que dure para sempre. Não existe. A situação boa, ela dura um tempo, e a situação ruim também vai durar um tempo. E esse tempo vai depender de como nós reagimos diante dessa situação, diante dessa circunstância. Então, por exemplo, eu posso receber uma notícia ruim, que tem alguém doente. Eu tenho duas opções. Eu coloco meu joelho no chão, eu clamo, eu oro, eu vou lá e ajudo, ou eu me desabo e não consigo nem ajudar. Então, irmãos, Deus tem para nós uma mentalidade de constância. Aleluia! Mas, Ana, você não conhece a minha vida. Nossa, eu tenho tantos problemas. Mas olhem só, isso é muito importante. Há situações e problemas que nós vamos enfrentar. Mas se nós enfrentarmos essas situações e problemas com a mentalidade de Cristo, com a constância que Deus tem para nós, vai ser muito melhor do que enfrentarmos essas situações, esses problemas, quaisquer que sejam eles, com uma mente confusa, com uma mente inconstante, não é? Com uma mente frágil. Então, o que eu venho aqui trazer para vocês é esse convite para que nossa mente permaneça constante em Cristo Jesus. Aleluias! Nós não fomos chamados para uma vida de indecisão. Nós não fomos chamados. Deus, quando falou lá com Josué, ele falou: Josué, seja forte e corajoso. Ele não chamou Josué, olha, eu vou te falar um pouco do processo, você vai ter que guerrear, você vai ter que enfrentar homens, batalhas. Não, ele deu uma ordem: Josué, seja forte e corajoso. Aleluias, glórias a Deus. Davi também nos ensina muito nessa história desse gigante da inconstância, porque Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. Davi olhou para o tamanho do Deus a quem ele servia. Tanto é que ele falou para o gigante: você vem, quem é este incircunciso que vem, né, de qualquer jeito? Eu vou contra ele, que vem contra mim. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Esta é a nossa rocha, irmãos. Esta é a nossa certeza, irmãos, que maior é o nosso Senhor dos Exércitos. Como nós lemos em Salmos: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Aleluias! Glórias ao Senhor. E aí, os inconstantes são levados como a onda no mar, são levados de um lado para o outro, por isso tem uma conduta reprovada.
Deus, ele reprova essas condutas que ora você tá bem, ora você tá mal. Ora você tá de um jeito, ora você tá de outro. Então, não é isso que Deus tem para nós. Aleluias. E agora, eu vou dizer para vocês, o gigante é, a inconstância é um gigante que precisa ser derrubado. E Davi, quando orava, eu vou ler um salmo aqui de Davi, olha que coisa linda, Salmo 51, do 10 ao 13. Davi orava assim, olha como Davi orava, por isso que ele derrubava todos os gigantes, aleluias. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Glória a Deus, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Glória a Deus. Davi, ele sabia como lutar. Ele ajoelhava e orava. Aleluias. Glórias a Deus. E agora, irmãos, Deus, ele fala para nós que ele quer um coração constante, que ame a lei do Senhor. Aleluias, aleluias. Existe uns salmos, nós vamos meditar agora nos Salmos 119. Nós vamos meditar em 4 versículos, do 112 ao 114. Salmos 119, do versículo 112 ao 114. E diz assim a palavra do Senhor: Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Então, irmãos, neste versículo eu encontrei 5 chaves, 5 maneiras de nós combatermos a inconstância. Então não adianta nós ficarmos aqui só falando que a inconstância não é boa, que ela é ruim. Não, nós vamos aprender, de acordo com a palavra de Deus, o que diz a constância, o que diz o que Deus quer para nós, né? Como Ele quer nos ajudar para nós sermos constantes, amém? Aleluias. Então, nestes 3 versículos, 12, 13 e 14, Salmo 119, 112 e 114. A Nova Versão Almeida tem uma outra tradução. Diz assim: Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero, na tua palavra eu confio. Amém? Glória a Deus. E aí, nós vamos aprender 5 lições. Eu quero trazer aqui rapidamente 5 lições para que você possa superar esse tempo de inconstância e começar a viver o melhor de Deus na constância, na estabilidade que Ele tem para nós, amém? A primeira chave chama-se decisão. Decisão. Em uma decisão firme. Se você tiver uma decisão firme, você vence a inconstância. Amém? Aleluia. Não há desculpas. Aquela pessoa que vive se desculpando por tudo, ela é geralmente inconstante. Nós temos que dispor o nosso coração para Deus e pedir a Ele sabedoria para tomarmos as decisões certas. E tomando as decisões certas, que a gente possa prosseguir. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui
significa inclinar o ouvido para Deus, dispor o coração para Deus. Aleluias! Então, essa é a primeira lição. Essa é a primeira chave. Tome decisões. Uma pessoa inconstante, ela não sabe tomar decisão. Ou quando ela toma decisão, ela muda rapidamente, vai lá, vem cá, o efeito gangorra que eu falei para vocês. Não, agora o Senhor tem uma mentalidade de decisão. Você precisa aprender a tomar decisão. E a decisão é uma disposição consciente. Eu decido fazer. E ela é intencional também. Eu entendo por que eu estou fazendo isso, tá? Então, é uma disposição consciente, eu decido fazer, e é uma disposição intencional. Eu entendo o que eu estou fazendo. Então, a decisão aqui é uma resolução em direção à perseverança na lei do Senhor, a perseverança na palavra do Senhor, a perseverança na prática da palavra. Glória a Deus. E aí Deus vai te ajudar a tomar as boas decisões. É Ele que vai começar a governar. Entregue o governo a Ele. Amém? Glória a Deus. Mas isso tudo demanda esforço, irmãos. Se é consciente e é intencional, demanda esforço. Por quê? Porque nós precisamos nos inclinar, nós precisamos ouvir a voz de Deus, né? E aí nós precisamos usar esse princípio da decisão em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. E nós precisamos inclinar a nossa vida para a constância, irmãos. Aleluias. A segunda lição, a segunda chave, chama-se consistência. Então, uma personalidade constante, ela é consistente. Inclino, lá em Salmos, inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Então, tomar uma decisão sólida é um passo importante, mas não é tudo. Depois de decidir, nós temos que manter a constância, a consistência. Glória a Deus. Consistência aqui, irmãos, fala de firmeza, fala de persistência, fala de resistência, de coerência, não é? Para manter a nossa decisão. Então, a primeira lição é decisão. A segunda lição é consistência, permanência. Nós precisamos permanecer, nós precisamos ser consistentes. Eu vou dar um exemplo de culinária aqui que eu acho muito interessante. Quando você vai fazer um mingauzinho, há pessoas que fazem aquele mingau, pega pouquinho engrossante e bota só 2 colherzinhas ali do leite, né? Ou do que você vai fazer da maisena. Aí quando você levanta assim, ó, vai ficando inconsistente, ralo, fraco. Agora, tem gente que vai fazer o mingau, aí pega aquele produto que você está usando, o leite, o fubá, o trigo, ou qualquer coisa, a maisena, e aí coloca bastante. Então, quando você coloca bastante, você faz aquele mingau consistente. Ele tá ali grosso, firme, forte. Por quê? Porque você colocou intenção naquilo que você estava fazendo. Naquela decisão que você tomou, você ficou firme. Você se manteve forte. E o salmista finaliza o versículo 112 com a expressão para sempre, até o fim. Consistência fala de permanência. Permanecei, permanecei, permanecei até que eu volte. Permaneça, permaneça em mim e eu permanecerei em ti. Permanência é muito importante. Glória a Deus. Então, a constância da fé, aqui no caso do salmista, não parece se resumir a um ato único, mas a um estilo de vida. Então nós precisamos acordar de manhã já decidindo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo,
e sendo constante, permanecendo. Ah, mas hoje não tá legal. Existe um provérbio que diz que quem olha para as nuvens não planta e quem olha para o tempo ou para o vento não colhe. Você não pode mudar tudo que você faz só olhando para as coisas, para as circunstâncias. Então, primeira coisa, decida. Segunda coisa, seja consistente, né? Tome uma decisão, depois mantenha a consistência. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, como eu posso saber que uma pessoa ela é consistente naquilo? Então, consistência fala também de comportamento, irmãos. E aí eu posso fazer uma análise para vocês. Vejam bem, vamos analisar aqui. Eu tenho um casal, né? Um casal que casou-se há muito tempo, tem filhos. Vamos observar o comportamento do casal. Se o marido, via de regra, ele trai a mulher, ele passa tempos fora de casa, ele não honra a esposa, pelo comportamento, o que eu digo da consistência dele? Eu digo que ele é inconsistente. Eu digo que ele não tem consistência. Agora, o contrário, se ele é, pelas atitudes, né? Se ele é um homem que honra a esposa, que assumiu aquele compromisso, aquela decisão que ele tomou lá quando ele fez os votos de casamento, e ele é fiel à esposa, então eu digo que ele tem um comportamento consistente. O comportamento sustenta o relacionamento. Glória a Deus. E aí é importante que as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos, elas revelam a susceptibilidade do coração. As nossas escolhas revelam como está a nossa firmeza no coração, né? Então eu tomo decisão e essas escolhas vão dizer se o meu coração se mantém firme ou não, se ele está suscetível ou não, não é? Porque ninguém pode ficar confiando em palavras de pessoas instáveis, irmãos. Isso não é bom para nós, né? E as pessoas de mente dupla, né? Elas precisam ter no coração impressa a expressão até o fim. Glória a Deus. As pessoas de mente dupla, elas não foram criadas para ser assim. Nós fomos criados para sermos constantes. Então, nós precisamos lembrar até o fim, até o fim. Irmãos, a vida, ela é uma corrida, né? Mas ela é uma corrida em forma de maratona, não é uma corrida de 100 metros. Vai vencer aquele que chegar até o fim. Não é aquele que vai ganhar pelo tempo, que vai correr, depois vai cansar e vai se desgastar. Não, é aquele que chegar. Ao que chegar, dar-lhe-ei a coroa da vida. Glória a Deus. A outra lição, irmãos, a terceira lição, a terceira chave, diz que nós temos que pagar um preço. Então primeiro decisão, depois consistência e depois diz que tem preço. É preciso pagar um preço. Interessante que o salmista expressa a sua indignação contra os homens que são inconstantes, que têm mentes duplas, né? Existem versões que trazem inconstância como duplicidade, falsidade, né? Então isso implica em pessoas indecisas, né? Suscetíveis, duvidosas, né? Mas o salmista, ele fala ao contrário, ele expressa o seu amor pela lei do Senhor. Então o preço aqui está ligado a cumprir a lei do Senhor. Glória a Deus. Ele diz: eu amo a tua lei, eu amo a tua lei. E existe um segredo aqui. Amar a lei do Senhor requer um preço de esforço, de aproximação, um preço mesmo de relacionamento, irmãos.
é um preço de nós devemos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Glória a Deus. A inconstância, ela destrói, não é? Mas nós precisamos sair desse lugar. Nós precisamos ir para a constância. E a estabilidade não é de graça, não é? E aí ela requer um esforço, porque a nossa alma, ela vive militando contra o espírito. A carne milita contra o espírito, né? Digamos assim, vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui, simples. Você está no dia de sol quente, na praia, e você sabe que refrigerante não faz bem para a saúde, principalmente para você que, né, deve ter algum problema, que geralmente tem problemas com açúcar, né? As pessoas têm. E aí passa alguém vendendo Coca-Cola, porque tá um sol quente na praia, e você vai lá e compra Coca-Cola e toma aquela Coca-Cola. Então, daqui um pouquinho você está se sentindo mal porque você tomou aquela Coca-Cola porque não te fez bem, faz mal para a sua saúde. Então, por que requer esforço? Porque mesmo sabendo que faz mal, que não te faz bem, muitas vezes o nosso corpo, o nosso comportamento ainda pede, né? Ele quer lutar, ele luta. E para Deus, eu digo assim, que Deus, ele traz as palavras de vida eterna. E a lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, junto com o Senhor, ter forças, né? Pagar o preço para superar essas demandas que vêm da nossa carne, né? Então, as circunstâncias influenciam nosso comportamento. Por isso que nós devemos amar a lei do Senhor, praticando a palavra e sendo amigo de Deus, amigo de Jesus. Porque só eles podem, só Jesus pode nos ajudar, só o nosso Pai pode nos ajudar. Glória a Deus. E diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim, do 14 ao 16, olha que coisa linda, irmãos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Glória a Deus. Olha que legal. Olha que lindo. Existe um preço, existe um esforço, mas existe uma parceria que vai tirar o peso, porque o jugo é manso, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, se tiver pesado para nós, vamos pegar no braço de Jesus, vamos estabelecer essa parceria. Glória a Deus. É porque, na verdade, irmãos, a pessoa que é inconstante, ela quer o caminho mais fácil. Mas Deus não nos prometeu o caminho fácil. Ele nos prometeu que nos ajudaria, que estaria conosco até os confins da terra. Aleluias! Glória a Deus! Então, continuemos amando a lei do Senhor como o salmista amou, porque amando a lei do Senhor, nós vamos obedecê-lo. Ele vai pegar junto conosco. Glória a Deus! E aí, nós vamos sair desse lugar de susceptibilidades. O que é um lugar de susceptibilidade? É um lugar em que nós temos a disposição especial para sermos influenciados. Uma pessoa suscetível é aquela muito influenciável. E é horrível isso é um desvio de caráter, irmãos. A pessoa não faz nada por ela, conscientemente. A pessoa faz porque o outro mandou, porque o outro faz, né? Então, e é incrível que uma pessoa muito influenciável, ela sofre muito com a suscetibilidade. E é isso, gente, é importante a gente entender, porque a suscetibilidade faz, às vezes, a pessoa que nem tem problema de saúde
ficar suscetível a um problema de saúde se alguém disser alguma coisa que a influenciar, que gere uma influência para ela. Isso é muito sério, gente, muito sério. Então, que nós possamos pagar o preço numa parceria maravilhosa com Jesus, amém? E a quarta chave, olha que linda, abrigo, glória a Deus. É assim que tomamos muitas decisões na vida, fazendo escolhas que surtirão um efeito contrário ao que desejamos. Mas Jesus, ele vai nos ensinar que se nós o escolhermos, ele será o nosso abrigo, não é? Ele é o nosso abrigo. Então, aqui nós precisamos entender, irmão, com toda a nossa força, com toda a nossa sabedoria, o que diz o versículo 114 do Salmo 119. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Oh glória! Para vencermos a suscetibilidade, devemos colocar a nossa consciência, né? Devemos ter consciência que existe um abrigo, existe um refúgio, existe uma rocha forte, inabalável, existe um abrigo. Glória a Deus. Vocês serão o meu povo, povo do meu pastoreio. Vão entrar e encontrar pastagens. Oh, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. O refúgio aqui, o abrigo aqui, irmãos, é um lugar onde nós encontramos segurança. E essa segurança, ela nos protege contra as ondas da vida, que nos levam, né, que nos tentam levar para lá e para cá, né, tornando-nos inconstantes. O abrigo fala de uma rocha, o abrigo fala de segurança, de proteção, de firmeza. Glória a Deus. Aleluias! Quando há uma guerra, a pior estratégia é se esconder nas terras do inimigo. Então, por isso, nós devemos ter um abrigo, né? E nós devemos, como bons soldados de Cristo, corrermos para as tuas asas, corrermos para o teu abrigo. Aleluias! Glória a Deus, né? E aí, nós temos que parar de criar abrigos ilusórios. Gente, dinheiro não é abrigo de ninguém. Oh Deus, fala Deus. Algumas amizades não são, né, abrigos de ninguém, porque o coração do homem é enganoso. O único abrigo perfeito, maravilhoso, né, que nós temos é Jesus. E ele tem nos ensinado a construir ambientes seguros na família, a construir relacionamentos seguros, não é? Para nós estarmos mais seguros. Sabe onde muitas pessoas se escondem, irmãos? Sabe onde muitas pessoas se escondem? Na pornografia, infelizmente, na agressividade, não é? No divórcio. Muitas pessoas se escondem nas bebidas, nos vícios, nas drogas e na incredulidade. Infelizmente, as pessoas têm procurado abrigo nesses lugares. Infelizmente, né? Mas hoje, nós queremos, hoje eu tenho uma palavra do Senhor, que o Senhor nos quer com uma mente constante. A pandemia tem revelado muita coisa. A pandemia tem revelado muitas inconstâncias, muitas pessoas inconstantes. Mas eu quero dizer que essas coisas, esses abrigos mundanos, eles podem trazer um alívio rápido, um alívio momentâneo, mas só o verdadeiro abrigo que nos protege, só o verdadeiro abrigo que nos dá segurança. Aleluia! Adão e Eva se esconderam atrás das árvores, né? Em Gênesis 3:8. Elias se escondeu numa caverna, né? E aí Deus perguntou para ele: o que você faz por aqui? Né? Mas o salmista fala, ele diz: ele se refugia no Senhor.
eu me refugio no Senhor. Onde você está se refugiando? Quem é o seu abrigo? Quem é o seu socorro bem presente na tribulação? Onde é que você está colocando a sua vida? Onde é que você está colocando a sua vida, o seu comportamento, as suas decisões? Glória a Deus. Aleluia. Só no Senhor a segurança. Glória a Deus. E aí, eu posso dizer para vocês de uma forma muito clara, muito maravilhosa. Glórias a Deus. Eu digo para vocês, se vocês colocarem a esperança de vocês, a vida de vocês no abrigo certo, que é Jesus, a rocha inabalável, nossa rocha, eu digo que você terá sucesso. Mas como você pode ter certeza disso? Eu tenho certeza por causa da quinta chave, que é da quinta lição, que é a esperança. O salmista sabe onde esperar. Aleluia, glória a Deus. É impossível não ser constante quando se confia plenamente em Deus. Aleluias, aleluias. Existe uma diferença entre desejar e esperar. Muita coisa é o que nós desejamos, mas aqui esperar significa esperar com fé no Senhor. O inconstante pode até desejar o caminho da constância, mas por sua esperança está depositada em coisas frívolas, mundanas, o seu desejo não é suficiente para mudar seu comportamento. Mas por outro lado, os que esperam no Senhor, né, depositam a sua confiança no Senhor, eles são movidos pelo Senhor, eles são direcionados pelo Senhor. Então, o Senhor nos coloca nos movimentos certos, nos lugares certos, para tomar as decisões certas, nas horas certas. Aleluia! Seja forte e corajoso. Não te mandei eu. Se você está entristecido, abatido, se você está fazendo do seu abrigo coisas inconstantes, coisas frívolas, mundanas, volte-se. Pense bem, tome a decisão certa, seja consistente, pague o preço, não é? Se abrigue em Cristo e tenha a esperança. Glória a Deus, a esperança de um movimento certo. A esperança põe você no trabalho, lhe dá energia, fortalece o teu espírito. Não importa a dificuldade, a esperança te move, a esperança te faz olhar para frente. Este é o caminho daquele que vive em constância. Glória, 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 glórias ao Senhor. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, hoje, nessa pandemia principalmente, acham que a cama é o caminho. Na cama eu vejo Netflix, na cama eu trabalho, na cama... Irmãos, não é bem assim. Tente se movimentar, levante. Eu não sei porque o Senhor está mandando eu falar isso agora para você, mas tome uma decisão, pague um preço, se levante. Esse preço envolve leitura da palavra, oração, jejum, louvores. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aclame ao Senhor. Seja parceiro de Jesus. Glória a Deus. Não fique buscando fugas nas coisas, fuga nas pessoas, fuga no trabalho, não. Veja, saiba dos planos que Deus tem para você, amém? E a esperança nos disciplina, a esperança nos mantém imperturbáveis, inabaláveis nessa caminhada. Glória a Deus. E a nossa esperança deve estar depositada na palavra do Senhor, nas promessas de Deus. São muitas as promessas de Deus. Uma delas é: não temas.
Não temas, está escrito mais de 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia. Não temas, levante-se, tome uma decisão, não tema o dia mau, não tema o que lhe pode fazer o homem, olhe para Deus, glória a Deus. E aí eu posso dizer que com este relacionamento com Jesus, você com certeza será constante, terá uma vida de constância. Aleluias, né? Aleluias, glória a Deus. E aí você vai encontrar força para apagar os dardos inflamados do inimigo. E é importante que você vai aprender a fazer bons relacionamentos, né? Com essas chaves, com essas lições que nós aprendemos aqui hoje, nós vamos aprender a ter bons relacionamentos, né? Não fique se fazendo de vítima. Eu vivo sozinho, isolado. Não. Lute. Foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei. Tome uma decisão. Decida fazer algo. Pergunte a Deus o plano que Ele tem para você. Seja consistente. Pague o preço, né? Entenda que você tem um abrigo. Viva nesse abrigo protegido. E por último, tenha esperança. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. As suas escolhas, irmãos, revelam o coração de vocês. A minha escolha, as minhas escolhas revelam o meu coração. E Jesus, Ele está querendo entrar no coração da gente, fazer morada, dar bons frutos, frutos de amor, de alegria, de paz, de bondade. Oh Deus maravilhoso, glória a Deus. Ele quer limpar os nossos corações, Ele quer nos direcionar. Glórias a Deus, aleluias. E aqui, irmãos, então, antes de passar para a leitura do momento do ofertório, eu quero deixar uma palavra com os irmãos. Essa palavra, o Senhor tem pedido para ministrar, né? Todo final de culto, já tem 2 cultos ou 3 cultos que essa passagem foi lida. E eu quero então encerrar essa palavra lendo Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 ao 39. E diz assim para você, irmão, para mim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Fique firme. Deus, Ele quer nos dar realmente, Ele tem uma proposta para nós, como eu falei, que é a mensagem que nós trouxemos aqui. Ele quer que Ele nos chamou à constância. Deus nos chama à constância. Uma constância de oração, uma constância de intimidade, uma constância de relacionamento, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui trazendo essa palavra para você. Observe seu comportamento, ele reflete o seu coração. Observe seu comportamento. Eu tenho mudado muito, irmãos, mas não é fácil, é preciso constância. Aleluias, aleluias. E, irmãos, agora eu vou ler aqui 2 Coríntios capítulo 9, uma passagem do nosso dízimo e nossas ofertas. Estamos nesse momento de dízimos e ofertas para encerrarmos o nosso culto. E eu gostaria de falar para você que existem louvores ao Senhor que são representados pelo nosso coração, né?
pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, pela nossa fidelidade ao Senhor, amém? E assim diz a palavra do Senhor, semeando com generosidade, 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo e em tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, então aqui na tela está aparecendo um QR Code. Nós temos tanto do Pix da igreja, a grande comissão aqui de Vitória, quanto o PicPay da igreja também. Então, se você se sentiu tocado, sabendo que existe uma lei da semeadura, que tudo que nós plantamos nós colhemos, que você semeie questões financeiras, um valor, que você semeie uma boa palavra, que você semeie uma boa atitude, que você semeie um bom fruto, que você semeie boas sementes, amém? Glórias a Deus. E nós agradecemos a Deus porque vocês estão nos ouvindo, estão conosco até agora, e o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E eu digo para vocês, nós vamos orar agora até a ministração da bênção apostólica, amém? Pai, muito obrigada, Deus, porque eu sei que muitas pessoas foram encorajadas, Pai, a viver a Tua constância, Deus. A constância que o Senhor tem para nós, meu Deus. O Senhor nos deu uma mente constante. O Senhor não nos deu um espírito doble, um ânimo doble. O Senhor nos deu um espírito estável, um espírito reto, um espírito sábio, um espírito conforme o teu espírito, Deus. Pai, que o Senhor continue derramando bênçãos, Deus, tirando as pessoas desses lugares de instabilidade, Deus, esses lugares que não acrescentam nada, Deus, e que o Senhor continue tirando essas pessoas e trazendo para o lugar que o Senhor tem para elas, Deus, para o propósito que o Senhor tem, meu Deus, porque elas têm potencial. E pela Tua presença, Deus, eu peço a Tua presença, Pai, para que possamos alcançar a plenitude e a prosperidade, para que nada nos falte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança cada coração que nos ouve. Senhor, alcança, Deus, cada lar. Abençoa, Deus, abençoamos, Deus. Abençoa, Senhor, cada lar. Nós abençoamos agora, no nome de Jesus, cada família que nos ouve, cada pessoa que nos ouve, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, continua a Tua obra, continua a boa obra, que assim o Senhor começou, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Aleluias. E aí a nossa igreja tem um mote assim, e é dessa maneira: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Irmãos, bom domingo e até o próximo culto da família. Amém?